primeira live que nós estamos fazendo. Eu comecei essa live com esse propósito de a gente aprender mais sobre aquilo que Deus ele tem preparado. A primeira live para nossa vida. Estamos fazendo. Qual o intuito? Eu comecei essa live com esse propósito. Eu quero que pessoas tenham a oportunidade de mais da vida aquilo para juntos a gente conseguir se aproximar mais da presença de Deus. Quando nós estamos precisando de Deus, aonde é que nós vamos buscar a presença dele? E a presença do Senhor está na palavra. Hoje eu ia começar essa live às 11h30. Quando nós, primeira live que a gente começou, alguns imprevistos, e acontece com todos. Mas quando a gente foi resolver esses imprevistos, eu ia começar essa live, Senhor, será que vai dar certo hoje? Será que a gente vai conseguir fazer alguns imprevistos? Tudo venha dar certo hoje. Mas quando o inimigo ele pensou que já teria derrubado, que não ia dar certo, Deus ele abriu a janela dos céus e fez com que viesse hoje dar certo. Bom, eu estarei fazendo essa live com vocês durante todos os dias. A live era para ser começada às 11h30 hoje, mas a partir de amanhã a gente vai começar às 10h30. E todos os dias eu vou estar lendo uma parte da palavra do Senhor para a sua vida. E quanto mais a gente for lendo da palavra de Deus, a gente vai começar a entender aquilo que Deus ele preparou. Bom, algumas pessoas já entraram na live, Amorinha, Mica Santana, Filha do Rei, Shirley Mota, muitas pessoas estão entrando na live. Eu quero que você compartilhe essa live para que a gente venha alcançar mais pessoas e mais pessoas venham junto com a gente ler, a palavra do Senhor. E eu quero que quando vocês for ouvindo a palavra de Deus e Deus ele tocar no coração, falar com você de alguma forma, você coloca no comentário, poxa vida, essa parte da palavra falou assim comigo, ou poxa vida, essa parte da palavra tocou realmente no meu coração, tá bom? A gente hoje vai ler Gênesis, a gente vai ler Salmos e também nós vamos dar princípio ao Mateus, certo? Será o início de tudo, o início da jornada. Perdoe um pouco o nervosismo, é a primeira live que a gente está fazendo ao vivo. E eu tenho certeza que Deus ele vai abençoar de uma forma tremenda e especial. Muito bem, vamos dar princípio à palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 1. Enquanto eu vou lendo aqui, vocês vão deixando o seu amém, o seu aleluia. E eu tenho certeza que Deus ele vai abençoar de uma forma tremenda e de uma forma especial. Deixa eu organizar aqui essa tela para eu conseguir enxergar o comentário de vocês. Está saindo o áudio bem aí para vocês? Está tudo certo? Certo. Estou ajeitando aqui. Tudo certo? A gente pode dar início, então? Bom, eu acho que dá pra gente dar princípio. Muito bem. Gente, a gente vai começar com Gênesis, capítulo 1. O livro de Gênesis, ele é aquilo que vai falar da origem, vai falar do princípio, de como as coisas aconteceram, por que está acontecendo, por que hoje nós somos assim e como que as coisas aconteceram para estar
tudo dessa forma, desse jeito. Mas, ao decorrer do que a gente for lendo, a gente vai juntos aprendendo um com o outro, com aquilo que Deus ele quer falar com o nosso coração, com a nossa vida, com a nossa mente. Eu iniciei essa live não com o propósito de fazer números, mas com o propósito de alcançar pessoas que estão precisando ouvir a palavra de Deus. Então, eu quero que você que está aí me ouvindo e você vai entrar comigo nessa jornada, você coloque assim: eu estou dentro dessa jornada com Deus e eu estou com você, Marcos, até o fim. Coloca aí: estou com você até o fim. E a gente vai acompanhar aqui os comentários e a gente vai dar princípio aqui à leitura da palavra. Tem um pouco de delay, eu acredito que vocês me escutam um pouco depois. Vamos dar princípio então à palavra do Senhor. Bom, Gênesis capítulo 1 vai dizer o seguinte: no princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas. Haja separação entre águas e águas. E fez a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca de terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que tudo isso era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela e sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu a erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o terceiro dia. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. Aqui ele está falando sobre o sol e a lua. E Deus o pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer a separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o quarto dia. E disse Deus: produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares,
e as aves se multiplicaram na terra. E foi a tarde e a manhã, o quinto dia. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Versículo 26 vai dizer o seguinte: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo o réptil que se move à terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Bom, essa parte que nós lemos é sobre a criação. E nós estamos acompanhando a criação de Deus, sobre cada parte que ele foi fazendo, foi desenhando. Aqui nós começamos a compreender que Deus ele foi arquitetando tudo. Foi feito tudo conforme a vontade de Deus. Então ele separou os céus, ele separou as águas, ele fez os animais, ele fez a terra, ele fez as árvores frutíferas. Mas para que Deus criou tudo isso? Para que Deus ele fez tudo isso? Então, o primeiro ponto da palavra aqui em Gênesis capítulo 1 é que tudo o que Deus fez foi para o homem, certo? Como é que a gente pode tirar esta conclusão? Pois aqui em Gênesis capítulo 1 e versículo 26, Deus ele vai dizer o seguinte: faça-se o homem à minha imagem, mas que ele domine sobre o peixe do mar, domine sobre as aves do céu, domine sobre o gado e toda a terra. Ou seja, a terra que foi criada foi um presente de Deus para o homem, certo? Se você já tinha esse conhecimento, coloca eu já sabia. Se você ainda não conhecia, não tinha esse entendimento, você coloca aí, nossa, que interessante. Eu ainda não estava sabendo sobre isso. O começo da palavra de Deus é muito simples. Eu tenho certeza que muitas pessoas já tinham esse entendimento, mas com o decorrer da palavra do Senhor, você vai vendo que as coisas vão começando a ficar mais interessantes. Vamos agora para o versículo 27, que diz o seguinte: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. É interessante que aqui é só uma afirmação daquilo que Deus já tinha feito. A Bíblia ela tem muito disso. Ela já havia relatado um fato que tinha acontecido, mas aí ela vem nos próximos versículos a confirmar na palavra de Deus aquilo que ele disse, certo? Então, às vezes você vai me ver repetir algumas coisas e vai achar, poxa, ele já falou isso. Mas na verdade, quem está repetindo tudo isso é a confirmação da palavra. Então, a Bíblia ela gosta muito de confirmar. E isso é um aprendizado para nós. Na nossa vida, nós temos que ter essa confirmação daquilo que é bom, daquilo que é certo. Nós não podemos ir simplesmente pelos nossos desejos, mas nós temos que esperar a confirmação de Deus. E quando Deus confirma, significa que aquilo é verdade, significa que aquilo é verdadeiro, significa que aquilo é bom, certo? Muito interessante entender sobre isso. Às vezes a gente não compreende, mas é muito interessante. Bom, a gente vai continuar aqui lendo, mas deixa eu ver o que é que vocês estão comentando aqui. Entrou aqui a nossa querida irmã Thelma, que Deus abençoe. O David Lucas, meu querido amigo,
que Deus abençoe, que está aí me acompanhando. A nossa querida irmã Cícera, que Deus abençoe a sua presença aqui nesta live. O Lucas também está nos acompanhando, a nossa querida irmã Sabrina, a minha irmã Micaelen. Que Deus abençoe a todos vocês que estão acompanhando aí essa live. Nós já estamos aí com 8 pessoas. E eu tenho certeza que Deus ele vai abençoar. Eu quero que vocês me desculpem um pouco esse meu nervosismo. É a primeira vez que eu estou interagindo com vocês. Eu ainda estou me aperfeiçoando aqui sobre essa interação com a live, o software que eu estou utilizando para fazer essa transmissão. Então a gente está se adaptando aos pouquinhos, mas eu tenho certeza que ao decorrer do tempo a gente vai melhorando, certo? Vamos agora para o versículo 29. Diz assim: E disse Deus, é a confirmação, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente. Ser-vos-á para mantimento. Ele está dizendo aqui, você pode se alimentar de tudo. Versículo 30. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, e toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. No versículo 30 é só a confirmação daquilo que Deus viu. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. E aqui a gente finaliza esse primeiro capítulo de Gênesis, muito interessante. Eu quero que vocês vão deixando aí os seus comentários para eu entender o que é que vocês estão entendendo da palavra do Senhor, se está muito confuso, se eu estou falando muito enrolado. Eu quero que vocês deixem as suas críticas, que isso vai fazendo com que eu vou melhorando com o passar do tempo, certo? Pode comentar as suas críticas, pode ir falando seus comentários e a gente vai entendendo isso aqui tudo junto, certo? Bom, vamos entrar aqui no próximo capítulo de Gênesis, capítulo 2, e aí a gente vai encerrar hoje o livro de Gênesis, certo? Mas todos os dias a gente vai continuar lendo. Deus ele me deu essa inspiração no ano passado. Ano passado eu comecei a leitura da palavra de Deus. A gente começou do início, do princípio, a gente foi até o fim e a gente conseguiu ler a palavra por completo. Mas quando eu comecei a ler a palavra de Deus, ao passar do tempo, eu comecei a me encher daquilo que a palavra de Deus ela tem para oferecer para a nossa vida. E chegou um momento que eu fiquei tão cheio daquilo que Deus ele estava falando comigo que eu não conseguia mais guardar para mim. Eu precisava falar para as pessoas que estavam ao meu redor. E foi quando eu comecei a falar para um, para outro, para uma pessoa, para outra, e comecei a falar mais e mais da palavra do Senhor. Fui passando também para que as pessoas começassem a ler a palavra de Deus, mas eu percebia que muitas das pessoas, elas tinham dificuldades de ler a palavra do Senhor. E por conta dessa dificuldade, eu vi que era necessário que existissem pessoas que dessem essa ajuda para que as pessoas elas viessem conseguir compreender a palavra de Deus, ler a palavra do Senhor. E foi a partir desse princípio que eu decidi, no ano de 2024, eu vou começar um projeto lendo a palavra do Senhor, do início até o fim. E eu chamei esse projeto de Jornada com Deus. E agora, começando esse projeto, eu estou sentindo que é a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, porque espalhar a palavra de Deus para as pessoas me enche o coração. Então, eu quero que você venha me acompanhar nessa jornada e você venha perceber que a palavra de Deus ela nos preenche de uma forma maravilhosa, de uma forma tremenda. Mas não só isso. Eu não quero que fique só aqui. Eu quero que depois da live, se você ainda ficou curioso sobre a palavra, teve dúvida, abra a Bíblia, leia a Bíblia, busque da Bíblia, porque
é ali que nós temos a resposta de tudo, certo? Vamos agora entrar no próximo capítulo de Gênesis, capítulo 2. E ela começa assim: Assim, os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Olha que interessante. Aqui a palavra de Deus, ela está corroborando, ela está nos trazendo esse entendimento para mostrar que antes de Deus fazer, a terra, ela não tinha forma. Ela era completamente vazia. E no capítulo 2 a gente vai ter essa compreensão de que tudo que existe e que tudo que é, que hoje nós vemos, é porque Deus fez. Tudo bem, existem pessoas que podem não acreditar, mas nós que estamos dentro da palavra do Senhor, mergulhando na palavra de Deus e principalmente criando a fé, a intimidade com Deus, pela fé nós conseguimos entender que tudo que existe e que tudo que é foi criado por Deus, certo? Não tenha dúvida disso. Por mais que muitos tentem contender com a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela é verdadeira. E não existem palavras que podem confrontar ou diminuir a veracidade daquilo que o Espírito Santo traz para nós, certo? A gente vai continuar agora no versículo 5, que diz assim: E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Ou seja, aqui ele está afirmando que, por não haver chuva sobre a terra, as plantas sozinhas, elas não conseguiam se multiplicar, né? Elas não conseguiam crescer, porque ninguém irrigava. Tinha a água do mar, tinha a água dos rios, mas eles estavam ali. O mar estava em seu lugar. O rio estava em seu lugar. Mas quem iria irrigar a terra, certo? Então aqui está mostrando que Deus, ele ainda não tinha feito a chuva. Nessa época aqui, no capítulo 2, ele vai dizer que ainda não havia homem. Enquanto no capítulo 1, quando a gente estava lendo, eu não sei se eu estou falando muito confuso para vocês, mas quando a gente estava lendo no capítulo 1, a gente viu que no 6º dia foi criado o homem. Então, esse capítulo 2, ele serve para nos mostrar que antes do homem foi criado essas coisas, certo? Todas essas coisas foram criadas antes do homem, mas mesmo que foram criadas, Deus já tinha um projeto para a terra, Deus já tinha um projeto para as plantas, para que eles fossem lavrados pelo homem. Já havia uma dependência, certo? Já havia uma dependência que o homem viessem lavrar a terra. Então, quando a gente vai lembrando da história de Gênesis, que eu tenho certeza que muita gente conhece, a gente vai perceber que em um momento o homem ele vai ter que ser tirado dessa terra, né? Mas Deus ele já tinha feito o projeto. Vocês estão entendendo a maravilha que é Deus?
Deus, quando criou o homem, quando criou a terra, quando criou as plantas, ele já tinha o projeto de que aquilo tudo fosse dependente do homem. Aí eu vou perguntar para você: o que você está passando? O que você está vivendo? Qual é a fase, qual é o processo da sua vida? Você é alguém de sucesso? Você é alguém que está passando por uma provação? Você é alguém que está passando por uma fase neutra, ainda não sabe o que quer da vida? Eu não sei qual é o processo que você está vivendo, mas por aqui, em Gênesis capítulo 2, versículo 5, a gente consegue compreender que os projetos de Deus já estavam escritos. Deus já escreveu a sua história. Deus, ele já tem algo preparado para você. Certo? Vamos prosseguir. A palavra de Deus ela é maravilhosa, ela vai abrindo o nosso entendimento. Versículo 6. Deixa eu colocar aqui o chat para que eu veja o que vocês estão escrevendo, para ter essa interação entre eu e vocês, certo? Para a gente conseguir entender também o que vocês estão falando. Vamos lá. A gente leu o versículo 5, vamos para o versículo 6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Eu quero que vocês prestem atenção também muito nos nomes, certo? Que a gente vai passar o ano inteiro lendo, mas eu não sei se eu vou estar voltando nos capítulos para falar, olha, capítulo tal, estava escrito tal. Mas se for possível, a gente volta. Se vocês acharem necessário, a gente vai voltar sim, certo? Então, presta atenção nesses rios, certo? O nome do primeiro era Pison. O nome do primeiro era Pison. O outro era o Gion. O outro era o Tigre e o outro era o Eufrates. Vou ler aqui para ficar claro para vocês. O nome do primeiro era Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Ávila, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. E ali há o bidélio e a pedra sardônica. São tipos de materiais que havia ali próximos daquela terra, como o ferro, como o cobre, por exemplo, certo? Versículo 13. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para o lado oriental da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Olha que interessante. Aqui a Bíblia está falando sobre porções de terra, mas também está dando nome a essas terras. Mas quando ela traz essa explicação, é antes do acontecimento entre Adão e Eva. Ou seja, eles ainda estavam no jardim. Então ela está trazendo esse esclarecimento para que a gente entenda que são terras que vêm depois da queda de Adão e Eva. Ainda não existiam essas terras com esses nomes, certo?
O único lugar que tinha sido dado o nome foi o Jardim do Éden. Mas posteriormente, essas terras vão receber esses nomes. Vamos continuar. Versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem, e pôs no jardim do Éden, para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou, e toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes de todo o gado, e as aves do céu, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. Cerrou significa fechar, certo? Quando ele fala, toda vez que aparecer na Bíblia, cerrou com C ali, significa que ele lacrou, ele fechou. Então é a mesma coisa que falar, e fechou a carne em seu lugar. Ele colocou carne no lugar aonde foi retirada a costela, certo? Para não ficar o buraco da costela, foi colocado carne. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Certo? Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não tinham vergonha, não se envergonhavam. Bom, essa parte da palavra de Deus é muito interessante, pois Deus deixa claro que o nascimento da mulher vem do homem, certo? Quando ele retira a costela de Adão e ele vai formar a mulher ali do osso de Adão. E quando Adão vai falar agora, você é osso dos meus ossos, isso se torna verdade. Aqui é um dos princípios do casamento, certo? É um dos princípios que Deus ele vai nos deixar para mostrar que o homem e a mulher, quando eles estão juntos, eles se tornam um só. Um tem que cuidar do outro. Mais para frente, quando a gente estiver lendo a palavra do Senhor, vai ter alguns livros que vai trazer uma explicação mais profunda sobre isso, mas por enquanto a gente vai ficar nisso, tá? É muito interessante a gente saber que o homem é para a mulher e a mulher é para o homem. Desde o princípio, Deus ele vai trazer esta clareza de que ele gosta desta união, certo? Deus gosta desta união. Quem não gosta dessa união é o diabo. O diabo ele vai fazer de tudo para trazer a separação do casamento, porque tudo aquilo que Deus faz, o diabo ele quer fazer ao contrário. Outra coisa que a gente vai achar bem interessante aqui é que nem Adão nem Eva se envergonhavam por estarem nus. Eles ainda não tinham o descobrimento do que era vergonha. Eles eram totalmente inocentes nessa circunstância. Andar nus para eles era uma normalidade. Ainda hoje nós vemos pessoas que consideram esse ato normal,
mas a partir do momento que Adão e Eva caíram, andar nu não é mais normal, se tornou pecado, certo? Pois isso infringe a santidade com Deus. A gente vai explicar isso mais pra frente, mas até aqui vamos parar por aqui, nessa parte de Gênesis, e agora a gente vai entrar em Salmos. A gente vai sempre alternar nesses 3 livros. Geralmente a gente vai ler 2 capítulos de Gênesis, 1 capítulo de Salmos e 2 capítulos de Mateus. Aí quando acabar Mateus, a gente vai para Lucas e assim vai alternando até o fim da palavra de Deus, certo? Eu quero saber se vocês estão entendendo, se vocês estão compreendendo. Eu quero que vocês deixem aí os seus comentários para que a gente venha ter essa compreensão. Irmã Cristina entrou na live, que Deus abençoe. A irmã Cícera falou, é essa mudança de nomes que eu tenho dificuldades. Irmã Cícera, realmente, eu quero que vocês fiquem bastante atentos, tá? Bastante atentos, pois a gente vai precisar que vocês venham ter esses nomes na memória. Porque ao decorrer do tempo, cada nomezinho que aparece na Bíblia vai ser muito especial. A Mica Santana falou que está compreendendo. Eu acho que está tendo realmente um delay. Eu falo aqui, mas chega para vocês um tempo depois. Depois a gente vai ver quanto tempo certinho. Essa é a primeira live, gente. Essa é a primeira live. Eu ainda estou pegando o jeito para ver aqui o tempo de resposta de vocês, se vocês estão acompanhando. Eu quero entender o que é que vocês estão entendendo, tá? Vai deixando aí no comentário, olha, eu entendi isso do capítulo 1. Depois a gente lê. Vamos agora para Salmos. Capítulo 1. Vamos lá. Bom, agora eu quero algumas críticas. Como é que está saindo o meu áudio? Meu áudio está saindo bem? Minha voz está saindo bem? Como é que está a minha imagem? Vocês estão conseguindo acompanhar a Bíblia? Vocês estão conseguindo ler juntamente comigo? Tô vendo aqui que só tem 5 pessoas com a gente. Realmente, esse horário ficou um pouco difícil. Meia-noite, já vai dar 1 da manhã. Ficou um pouco pesado, mas hoje, né? Hoje a gente vai começar mais cedo. Hoje a gente vai começar a live às 10h30, viu? Hoje a gente começa a live às 10h30 e a gente vai partir para o segundo dia. Vocês vão ver, cada dia vai ser uma surpresa. Cada dia vai ser algo diferente, cada dia vai ser um aprendizado. E quanto mais o tempo passa, mais a gente se apega com Deus. Bom, a Mica Santana comentou aqui: eu entendi que Deus criou tudo na terra para auxiliar o homem. Exatamente. Tudo que foi criado na criação foi pra gente. Tudo pra gente, foi um presente. A terra foi um presente pra mim e pra você. Deus é muito bom.
A Sabrina Cavalcante comentou: compreendi nos primeiros capítulos que Deus faz tudo com propósito. É verdade. É verdade. E os propósitos de Deus são todos perfeitos, certo? Os propósitos de Deus são todos perfeitos. Certo? Meu áudio está saindo bem? Então, muito bem. Vamos para Salmos capítulo 1. Olha que interessante. Olha que interessante. Vamos ver. Eita. Vamos ver o que vai dizer aqui. Salmos capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Gente, estamos começando essa jornada, tá? E aqui fica a primeira lição dessa jornada. Procure se afastar das rodas dos escarnecedores, tá bom? E o que é essa roda? São pessoas que geralmente elas vão falar de coisas maliciosas, coisas que não agradam a Deus, coisas que na verdade agradam o pecado, certo? Assuntos de pecado. Se afaste. Se afaste dessas pessoas. Nesse ano de 2024, busque se aproximar de pessoas que trazem Deus para você. Busque se aproximar de pessoas que trazem a presença do Senhor, que estão sempre em oração, certo? Versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei medita dia e noite. O segundo ponto dessa palavra é o que nós vamos fazer nessa jornada. Todos os dias nós vamos estar com vocês lendo a palavra de Deus. E vocês vão ver o resultado, vocês vão compreender o resultado do que é ler a palavra de Deus todo dia. É muito bom. Versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho do ímpio perecerá. Muito bom! Salmos capítulo 1, muito bom mesmo. Olha, eu não sei se vocês estão percebendo, mas Salmos capítulo 1 é praticamente a continuação daquilo que a gente leu lá em Gênesis, viu? Vamos compreendendo, vamos entendendo. Por que é a continuação? Porque lá no princípio ainda não havia pecado. Vocês estão entendendo? Ali no princípio, ainda as pessoas eram puras de essência. Eu quero falar sobre isso. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós buscamos a Jesus, que estamos ali para servir ao Senhor, a gente entra naquilo que eu chamo de primeiro amor. A gente está ali no primeiro amor, o primeiro amor está no nosso coração e a gente começa a criar aquela pureza de essência. Mas com o passar do tempo, essa pureza vai se acabando. Então, por causa disso, a gente tem que entender, né, que nós temos que ter cuidado. Não se ajuntar com as pessoas que amam o pecado, mas se ajuntar com pessoas que amam a santidade, certo? Pessoas que amam a santidade, pessoas que amam falar sobre Deus, pessoas que amam falar sobre a Bíblia.
tá bom? E muitas outras coisas, é que não está vindo na minha cabeça agora. Mas vamos lá. A gente compreende que aqui é o meio do caminho, pois ele vai falar também do pecado, enquanto em Gênesis ele não havia falado ainda. E a separação, Deus começa a colocar aqui para nós uma separação entre aquele que é de Deus e aquele que não é de Deus. Tá bom? Vamos para o último livro de hoje, Mateus. Antes da gente ir para o último livro, deixa eu ver o que é que vocês entenderam. Coloca aí para mim. O que é que vocês entenderam dessa passagem do capítulo 1 de Salmos? Capítulo 1 de Salmos. Irmã Cris Silva entrou aqui na live. Que Deus abençoe. É a profeta. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma tremenda e de uma forma especial. Salmos, ele falou de bastante coisa, né? Ele falou de bastante coisa. Enquanto vocês vão comentando, eu vou entrar aqui em Mateus. Realmente esse horário ficou um pouco difícil. As pessoas têm que trabalhar, as pessoas têm as suas coisas, né? Então, vamos prosseguir aqui e amanhã a gente faz tudo normal. Mateus, capítulo 1. Vamos lá. E agora a gente vai entrar no último livro de hoje. A gente vai ler 2 capítulos desse livro. E a gente vai compreendendo. Bom, a Sabrina Cavalcante comentou: viver com Deus é buscar sempre a pureza do Espírito Santo para as nossas vidas e fugir da aparência do mal. Bonito. A Mica Santana comentou: no verso 3, eu entendo que quem se santifica ao Senhor, Deus nos traz recompensa, gerando assim prosperidade. Que lindo sua forma de pensar. Quando a gente busca a santidade, Deus nos recompensa. Mas quem busca a santidade não está buscando recompensa. Aí é que está o entendimento da coisa. Quem busca ao Senhor, busca a presença de Deus. E Deus se alegra com aquele que o busca. E por causa disso ele nos recompensa. Assim, automaticamente, a gente vai crescendo, vai prosperando. Bom, vamos lá. Vamos para o livro de Mateus. Mateus capítulo 1, versículo 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Sempre que a palavra de Deus falar filho, nem sempre aquela pessoa que a Bíblia está citando é realmente filho diretamente daquele que está sendo citado. Como, por exemplo, no versículo 1 de Mateus, a Bíblia fala que Jesus Cristo é filho de Abraão. Mas isso significa que Jesus, ele é da linhagem de Abraão. Ele nasceu no mesmo povo de Abraão. E que povo é esse? Qual é o povo de Abraão? Isso aí a gente vai deixar para quando a gente for passando as histórias e aí você vai entender que povo é o povo de Abraão. Bom, aqui no Mateus capítulo 1, eu vou ler tudo. Eu sei que vai ser um pouco fadigante, vai ser um pouco chato, mas é porque a palavra do Senhor ela foi feita para ser
lida por inteiro, tá? Eu vou ler tudo completinho para que essa informação ela fique na mente de vocês. Você vai ver que tudo isso mais para frente vai fazer sentido, tá? A gente vai desbravar a Bíblia, a gente vai entender por que existe Isaac, por que existe Tamar, quem é Aminadab, quem é Raabe. Cada um desses personagens que eu vou falar agora, a gente vai conhecer cada um deles durante esse ano. Então vamos começar. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e a seus irmãos. E Judá de Tamar a Pérez e Zera. E Pérez gerou Esrom, ou Esrom. E Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab. E Aminadab gerou a Naasson. E Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou Rute e a Obed. E Obed gerou Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou Salomão. Então aqui a gente já consegue entender da onde que veio a linhagem de Davi. Presta atenção no que eu estou lendo, porque no futuro vocês vão precisar. E o rei Davi gerou a Salomão. Daqui foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão. E Roboão gerou Abias. Abias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá. E Josafá gerou a Jorão. E Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão. E Jotão gerou a Acás. E Acás gerou a Ezequias. E Ezequias gerou a Manassés. E Manassés gerou a Amon. E Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. E Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde. E Abiúde gerou a Eliaquim. E Eliaquim gerou a Azor. E Azor gerou a Sadoque. E Sadoque gerou a Aquim. E Aquim gerou a Eliúde. E Eliúde gerou a Eliezer. E Eliezer gerou a Matã. E Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chamava o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. Então, se passaram 14 gerações até chegar a geração de Davi. Vocês vão ver que essas pessoas, elas viviam bastante tempo. Depois a gente vai entender sobre isso. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, foram também 14 gerações. É uma numerologia que ele traz para que a gente venha entender que foram 14 gerações em cada processo, tá? Foram 14 gerações de Abraão para Davi, foram 14 gerações até o momento em que a cidade de Jerusalém vai ser destruída. Isso mais para frente a gente vai ver. E foram 14 gerações depois que aconteceu aquilo até o nascimento de Jesus. Versículo 18. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem deixar aí a sua pergunta, tá bom? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Mateus, ele é um dos livros do Evangelho, são 4 livros.
vai ser Mateus, Lucas, vai ser Marcos e João. E cada um vai trazer um pedaço dessa história, o qual a gente vai compreender. Então, aqui ele vai trazer como foi o nascimento de Cristo, certo? Todas as vezes que você lembrar e se perguntar como foi que Jesus nasceu, Mateus ele vai trazer essa explicação. E foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aqui a gente vê que José, ele é um homem muito justo, muito fiel a Deus. Porque se fosse qualquer outra pessoa no lugar de José, ele teria mandado apedrejar Maria, que era uma lei que existia naquele tempo, que se uma mulher traísse seu marido, ela deveria ser apedrejada. Mas José amava muito. Aqui a gente consegue compreender o amor de José por Maria. Pois em vez dele pedir para que as pessoas viessem apedrejar, ele poderia dizer: ela está grávida, mas eu não toquei nela. Mas em vez dele falar isso, ele planejou deixar Maria secretamente para que ela não morresse, não perdesse a sua vida. Foi por isso que ele foi escolhido, entendeu? Porque Deus sabia que ele era um homem justo, Deus sabia que ele era um homem fiel. E aí, mais uma vez, a gente vê que os propósitos de Deus são todos perfeitos. Tudo que Deus faz é perfeito, tá bom? A gente já está acabando esse primeiro capítulo. Vamos lá. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Vocês entenderam? Olha que lindo. Tudo é um propósito de Deus. Eu vou revelar isso para vocês porque isso não muda muita coisa. Esse versículo 23 que diz assim: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco, foi falado pelo profeta Isaías. Lá para frente a gente vai ver ele falando isso. E tudo isso que aconteceu foi para que essa profecia viesse se realizar. Deus podia fazer tudo diferente, se Deus quisesse. Mas Deus ele fez exatamente dessa forma para que a palavra dele, através da boca do profeta, fosse concretizada. Por isso, eu quero falar para vocês que nem todas as pessoas que dizem que são profetas de verdade. Através dessa palavra, a gente consegue entender que aquele que é profeta de Deus mesmo, Deus confirma. Lembra o que eu falei em Gênesis? Deus ele está sempre confirmando a palavra dele. Então, aqui mais uma vez a gente vê que Deus ele gosta disso. Deus ele gosta de confirmar aquilo que ele falou. Versículo 24. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho,
o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Essa palavra conhecer, que foi dita aqui no versículo 25, e não a conheceu, não é conhecer de intimidade. Na verdade é intimidade, mas ele conhecia Maria de vista, mas quando a palavra fala que não a conheceu, significa que José não tirou a virgindade de Maria, certo? Para que Jesus fosse reconhecido até os dias de hoje como um milagre. Maria, uma virgem, concebeu um filho. Em nenhum outro lugar isso vai acontecer novamente. Jesus é único. Ele é diferente. Então, também isso aconteceu pela permissão de Deus. E agora a gente vai para o capítulo 2 e a gente vai encerrar a live de hoje. Eu vou voltar hoje às 10h30, mais preparado, tá? Essa foi só a primeira live e eu tenho certeza que a gente vai melhorando ao decorrer do tempo. Bom, a gente está indo para o capítulo 2. Vocês ficaram com alguma dúvida? Alguma pergunta? Enquanto vocês vão aí escrevendo, eu vou lendo aqui. Qualquer coisa eu volto aqui nos comentários. Mateus capítulo 2, versículo 1, diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no templo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde estará aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Olha que interessante. Não foi só o rei Herodes que ficou perturbado, mas também todo o povo de Jerusalém. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes disseram: em Belém, de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles, acerca do tempo em que as estrelas lhe apareceram. Quando a palavra de Deus fala essa palavrinha aqui, inquiriu, é a mesma coisa que interrogar. Então, Herodes estava interrogando a eles acerca do tempo que as estrelas lhe apareceram. É interessante. Então, quando Herodes ele ficou sabendo sobre essa notícia dos magos, ele se perturbou. Mas por que Herodes se perturbou? Porque o rei era ele. Se havia um rei que acabou de nascer, um príncipe que acabou de nascer, devia estar dentro da casa de Herodes. Mas não estava lá. Então Herodes ele se perturba. Quem é esse que há de tomar o meu lugar? Ora, o rei sou eu e a minha família será de geração em geração. Ele começa a achar que vai existir alguém que vai tomar o trono terreno dele. Ele não entende nada dos planos de Deus. Ele não compreende que Jesus, ele não é rei só de Israel, mas Jesus, ele é rei de todos aqueles que fazem parte da promessa, tá? Ele é nosso rei também. Ele é seu rei, ele é meu rei. E Herodes,
ele ainda não tinha esse conhecimento. Ele só pensava na terra, ele só pensava nos planos terrenos. Qual o problema de muitas pessoas? As pessoas, às vezes, elas esquecem das promessas de Deus e começam a pensar somente nas coisas da terra. E aí ficam cegos espiritualmente. Nós temos que estar sempre atentos para aquilo que Deus quer para a nossa vida e não pensar só nas vontades do nosso coração. Versículo 8. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino. Diligentemente pode trazer vários significados. Diligentemente pode ser atencioso. Diligentemente pode significar cuidadoso, certo? Diligentemente pode significar dedicado, tá? Mas aqui nesta situação vai significar cuidado. Então, ele fala o seguinte: e perguntai cuidadosamente pelo menino, quando o achardes, certo? E participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofereceram dádivas, como ouro, incenso e mirra. Esses presentes têm um significado, tá? Lá para frente, a gente vai entender um pouco mais desses significados. Eu vou trazer para você o significado, talvez você não entenda agora, mas no futuro você vai entender. O incenso, ele significa oração. O ouro, ele significa dom. E a mirra, ela significa unção, tá? É ungido. A mirra vai trazer esse significado de que Jesus é ungido. Então esses presentes está dizendo assim: Jesus, você merece todos os dons. Ou Jesus, você merece todas as adorações, certo? E a mirra vai trazer essa confirmação: Jesus, você é o ungido, tá? Eu não sei se vocês já sabiam desse significado, mas lá para frente a gente vai entender isso. Depois eu explico para vocês. Por isso é importante vocês acompanharem essa jornada até o fim. Vamos lá. Versículo 12. E sendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Veja que Deus, aqui em Mateus, todas as vezes que ele se revela, seja para José, seja para os homens que vieram trazer, os 3 reis magos, né, que vieram trazer os presentes, Deus sempre vai se revelar em sonho. Isso é uma coisa interessante para você observar, que a gente vai falar sobre isso mais tarde. Vamos lá. Vamos continuar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe, de noite, e foi para o Egito. E esteve lá, até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Olha que bonito! Mais uma vez, a situação acontece porque Deus queria que fosse assim.
Herodes, ele vai se levantar para ir contra Jesus, para querer matar Jesus, o seu coração vai se fechar, vai se perturbar, porque era necessário que Jesus fosse até a terra do Egito, para que se cumprisse as duas profecias, tanto aquela que Deus falou com os magos, que Jesus havia de nascer em Jerusalém, ou em Belém, perdão, tanto aquela que o profeta falou, que Jesus seria chamado do Egito, né? Muito bem. Versículo 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e todos os contornos, e 2 anos para baixo, segundo o tempo que cuidadosamente teria perguntado para os magos. Ali está escrito diligente, inquirira, mas eu já trouxe para vocês esse entendimento porque a gente já havia falado sobre isso. Mesmo que vocês leiam uma palavra diferente, tem o mesmo significado, tá? Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando os seus filhos, e não quer ser consolada, porque já não existem. Que interessante, muito interessante. Isso que Jeremias diz, porque é antes de tudo que acontece. E muito forte. Vocês vão entender. Eu tô tendo esse sentimento porque eu já li essa parte. Então, mas vocês vão entender tudo isso, tá? Versículo 19. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá. Mas avisado num sonho por divina revelação, foi para a parte da Galiléia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. E aqui a gente encerra os capítulos de hoje. Eu só vou ler até aqui, tá, gente? Eu só vou ler até aqui. Voltando aqui para vocês. Bom, voltei aqui para vocês. Esse foi os livros que a gente leu hoje. Gênesis 1 e 2. A gente leu também ali Salmos capítulo 1. E por fim a gente leu Mateus capítulo 1 e 2. Veja que conexão agora a gente vai ter em Mateus. Gênesis começa falando do princípio, onde não havia pecado. Salmos capítulo 1 vai falar já de quando existe o pecado, é o meio, tá? O pecado existe, o pecado está lá, se afaste do pecado. E em Mateus acontece o nascimento de Jesus. É aquele que veio para limpar todo o pecado e para ser o nosso Salvador. Os 3 livros se conectando. Olha que coisa linda, né? Coisa maravilhosa. É só o primeiro dia. Eu tenho certeza que vocês aprenderam bastante coisa. Aos poucos vocês vão absorvendo as informações. Eu sei que não vai ser fácil no começo, mas de acordo com que o tempo for passando, vai ficar cada vez mais fácil aquilo que Deus fala diretamente ao nosso coração. Mateus também, ele vai trazer as confirmações
das palavras dos profetas e o que os profetas falaram, e que tudo aquilo que os profetas falaram foi confirmado. Jesus veio para mostrar que tudo o que Deus promete, Ele cumpre. E se Deus prometeu que vai fazer algo na sua vida, não duvide, tá bom? Tenha fé. Creia tão somente que Deus, Ele vai fazer sobre a sua vida. 4 pessoas estão aqui com a gente: Sabrina, Nicole, a nossa querida irmã Cícera, e a gente está terminando este primeiro dia. Que Deus abençoe a presença de cada um de vocês. Esse foi só o primeiro dia. A gente ainda está se adaptando com tudo isso, com a live, com os softwares, com tudo que a gente está. É um novo aprendizado, uma coisa nova para mim, mas a gente vai se adaptando, vai melhorando, e eu creio que, de acordo com que os dias for passando, vai ficar muito melhor. Que Deus abençoe todos vocês, fiquem na paz, fiquem com Deus, e até hoje ainda, porque hoje a gente teve alguns problemas técnicos ali ontem, né, para começar a live, mas hoje às 10h30 eu espero todos vocês para o segundo dia. A gente vai começar essa jornada e a gente vai até o fim, e eu tenho certeza que Deus ele vai falar diretamente com o seu coração. A palavra de Deus, ela é muito importante. Por quê? Porque ela fala o que ninguém fala e o que ninguém tem coragem de falar. Então, você vai ser transformado. A palavra vai te transformar, porque ela é viva e ela é eficaz. E ela vai transformar a sua vida. Eu quero pedir para vocês que vocês venham compartilhar essa live cada vez mais, para que a gente venha alcançar cada vez mais pessoas. Tem muita gente que não sabe da Bíblia, não entende a Bíblia, não consegue interpretar a Bíblia. Então, vamos compartilhar, vamos conseguir mais pessoas. Juntos, a gente vai conseguir espalhar a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. E vocês também estão com essa missão de espalhar aquilo que Deus falar com o seu coração. Amém? Que Deus abençoe e a paz do Senhor